Você já parou para pensar em quanto da sua energia é desperdiçada se importando com coisas que não estão sob seu controle? A opinião das pessoas, o que falaram de você, os julgamentos silenciosos, até mesmo aquele olhar atravessado. Tudo isso pesa como uma mochila invisível que carregamos todos os dias. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade começa justamente no momento em que você decide não se importar com o que não pode mudar? Essa é a primeira grande lição do estoicismo: escolher com sabedoria onde colocar a sua atenção. Porque quanto mais você tenta agradar a todos, mais distante você fica da sua própria essência. E aqui vai o desafio de hoje. Enquanto você assiste a esse vídeo, pense em algo que vem roubando a sua paz ultimamente. Depois, me conta nos comentários se faz sentido para você praticar o poder de simplesmente não se importar com isso. E se você já sentiu na pele o peso de viver tentando agradar a todos, já deixa o seu like, porque isso mostra que você não está sozinho nessa jornada. Se inscreve no canal também, porque aqui a gente vai juntos aprender como a filosofia estoica pode transformar nossa vida de dentro para fora. Uma das maiores prisões invisíveis que enfrentamos é viver reféns do que os outros pensam de nós. O estoicismo nos ensina que a opinião alheia só tem o peso que nós damos a ela. Em outras palavras, se você escolhe não se afetar, ninguém pode te ferir com palavras, críticas ou julgamentos. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, dizia que a felicidade de uma pessoa depende da qualidade dos seus pensamentos e não do que os outros falam. Ou seja, quando você se importa demais com a aprovação externa, você entrega o controle da sua vida a mãos alheias. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você deixou de fazer algo que queria por medo do que iam dizer? Quantas oportunidades foram perdidas porque você escolheu se encaixar no padrão que os outros esperavam de você? Esse é o preço de viver para agradar. O segredo estoico é simples, mas poderoso. Aceite que você não pode controlar o que pensam ou dizem de você, mas pode controlar como reage a isso. Quando você aprende a se desapegar das opiniões externas, descobre uma liberdade que muita gente passa a vida inteira sem conhecer. Que tal começar a praticar hoje? Da próxima vez que alguém criticar ou julgar você, em vez de reagir com raiva ou tristeza, experimente apenas observar e seguir em frente. Isso é treino, isso é força, isso é liberdade. Um dos maiores sofrimentos humanos vem da tentativa de controlar o incontrolável. Nós queremos que as pessoas ajam de determinada maneira, que os planos saiam exatamente como sonhamos, que a vida siga o roteiro perfeito que criamos na nossa mente. Mas a verdade é dura. Você nunca terá controle total sobre o mundo ao seu redor. O estoicismo nos lembra de algo simples e libertador. Existem coisas que estão no nosso poder, como nossas escolhas, nossas atitudes, nossa disciplina. Existem coisas que estão totalmente fora dele, como o comportamento dos outros, os imprevistos da vida ou o rumo dos acontecimentos. Quando confundimos esses dois campos, nasce a frustração, a ansiedade e a sensação de impotência. Pense por um instante, quantas vezes você se desgastou tentando mudar alguém que não queria mudar? Quantas noites perdeu preocupado com situações que estavam além da sua força? É como remar contra uma correnteza infinita. Você gasta energia, mas não sai do lugar. A sabedoria estoica está em aceitar o que não depende de você e agir com firmeza sobre aquilo que está nas suas mãos. Essa mudança de perspectiva não significa passividade, mas sim inteligência. Você deixa de desperdiçar energia no impossível e a direciona para o que realmente pode transformar. O que você está tentando controlar hoje que não depende de você? E como poderia liberar esse peso e focar apenas no que pode, de fato, mudar? A vida é um campo de batalhas constantes. Todos os dias somos expostos a situações que exigem uma reação. Críticas, problemas no trabalho, conflitos familiares, desafios inesperados. Mas aqui está a grande questão. Nem toda batalha merece ser lutada. Muitas vezes nos desgastamos em discussões sem importância, em disputas de ego ou em brigas que não levam a lugar nenhum. Perdemos tempo precioso tentando provar um ponto que, no fim das contas, não muda absolutamente nada em nossa vida. O estoicismo nos ensina a ter sabedoria para discernir entre aquilo que vale o esforço e aquilo que só nos rouba energia. Escolher suas batalhas não é sinal de fraqueza, mas de inteligência emocional.
Significa preservar sua mente, sua paz e seu propósito maior. É dizer, isso não merece minha atenção. Eu tenho coisas muito mais importantes para construir. E quando você para de gastar energia em conflitos desnecessários, descobre algo poderoso. Sobra força para lutar pelas batalhas que realmente importam, aquelas que estão alinhadas com seus valores, seus sonhos e sua verdadeira missão. Pense nisso. Quantas batalhas você tem travado que só drenam sua energia? E quais são aquelas que realmente merecem a sua coragem e dedicação? Uma das maiores fontes de sofrimento humano está em confundir opinião com realidade. Muitas vezes deixamos que o que os outros dizem sobre nós determine como nos sentimos, quando, na verdade, uma opinião não passa disso. Apenas uma visão particular, moldada pelas experiências e crenças de alguém. O estoicismo nos lembra que a realidade é objetiva, enquanto a opinião é subjetiva. Por exemplo, se alguém diz que você não é capaz, isso não é um fato. É apenas a percepção dessa pessoa. O que realmente importa é o que você está disposto a fazer, aprender e conquistar. Quando entendemos essa diferença, ganhamos liberdade. Não precisamos mais carregar o peso das críticas ou viver em busca da aprovação alheia. Aprendemos a separar o que é real do que é apenas um julgamento. Imagine quanto da sua vida já foi guiado pela opinião dos outros e não pela sua própria verdade. O estoicismo convida você a refletir. O que é realidade e o que é apenas ruído externo? Críticas e julgamentos fazem parte da vida, mas a forma como reagimos a eles define nossa paz interior e nossa força. No estoicismo, aprendemos que não podemos controlar a opinião alheia, mas podemos controlar nossas respostas. Quando alguém critica ou julga, a primeira reação muitas vezes é se defender ou se irritar. Porém, o verdadeiro poder está em observar, filtrar e escolher como reagir. Pergunte a si mesmo: essa crítica tem fundamento? Posso aprender algo com ela? Ou é apenas ruído que não me serve? Marco Aurélio nos lembra que não devemos nos abalar pelo que os outros dizem, pois a maior aprovação que podemos buscar é a aprovação de nós mesmos, baseada em nossos valores e ações. Seneca reforça que aceitar críticas com serenidade é um sinal de maturidade e autoconhecimento, e não de fraqueza. Na prática, cultivar essa habilidade significa responder com calma ou simplesmente não responder, deixando que suas ações falem por você. Com o tempo, essa postura cria uma autoridade silenciosa. Você não precisa provar nada, pois sua integridade e consistência já falam mais alto do que qualquer palavra. Experimente, na próxima crítica. Respire fundo, avalie se há algo útil e siga em frente sem se abalar. A liberdade emocional vem de escolher não se prender ao julgamento alheio. O estoicismo nos ensina que não devemos nos apegar às coisas que estão fora do nosso controle. Pessoas, situações, resultados e até certas emoções podem nos afetar, mas a verdadeira liberdade surge quando aprendemos a não depender do externo para nossa paz interior. O desapego emocional não significa indiferença ou frieza. Pelo contrário, significa valorizar o que importa sem se perder no que não podemos controlar. Marco Aurélio aconselha: se você está perturbado, não é a coisa em si, mas a sua avaliação dela. Isso mostra que nossas emoções podem ser domadas pela razão e que não somos reféns do mundo ao nosso redor. Seneca reforça que a serenidade depende de distanciar-se do apego às expectativas alheias. Ao fazer isso, deixamos de sofrer com frustrações constantes e passamos a agir com clareza, foco e propósito. Epicteto complementa que a chave está em reconhecer o que depende de nós e aceitar o que não depende, transformando nossa energia em ações efetivas, não em reclamações ou ansiedade. Na prática, cultivar o desapego emocional envolve observar suas reações, respirar antes de reagir e escolher conscientemente onde investir suas emoções. Ao se desapegar do que não controla, você se torna mais resiliente, mais centrado e naturalmente admirado pelas pessoas, porque transmite confiança e estabilidade. Experimente. Da próxima vez que sentir raiva ou frustração por algo que não pode mudar, pergunte-se: isso está sob meu controle? Posso fazer algo ou devo deixar ir? Aprender a soltar sem perder o foco é um dos maiores poderes que você pode desenvolver. Manter a calma em momentos de conflito é uma habilidade essencial para quem deseja viver de forma estoica,
em não ser dominado pelas emoções. Situações tensas, seja no trabalho, em relacionamentos ou mesmo no dia a dia, podem facilmente nos tirar do equilíbrio, mas a serenidade é uma escolha que se aprende e se pratica. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, você pode escolher não reagir impulsivamente, mas sim observar, respirar e responder com clareza. A calma não é passividade, é domínio próprio. Seneca reforça que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Ao manter a mente centrada, você consegue enxergar soluções em vez de problemas, e age com estratégia em vez de ser guiado pela raiva ou frustração. Epicteto complementa: não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Isso nos dá o poder de decidir como reagir, mesmo em situações aparentemente fora de controle. Na prática, cultivar a calma em conflitos exige alguns passos simples, porém poderosos. Respire profundamente antes de falar, observe suas emoções sem julgá-las, e escolha agir de forma construtiva. Evite respostas impulsivas, prefira pausas que lhe permitam avaliar a situação com clareza. A cada conflito que você enfrenta mantendo a serenidade, sua presença se torna mais respeitada. Pessoas são naturalmente atraídas por quem transmite controle, confiança e equilíbrio, porque é isso que gera autoridade silenciosa. Experimente, na próxima discussão, antes de reagir, respire fundo, analise a situação e decida a resposta que fortalece, não enfraquece. A verdadeira liderança e o respeito nascem de quem sabe se manter firme mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A autoconfiança silenciosa é a habilidade de transmitir segurança sem precisar provar nada a ninguém, sem depender de elogios ou reconhecimento externo. Diferente da autoconfiança barulhenta, que se anuncia com palavras ou atos exagerados, a confiança verdadeira se manifesta na postura, nos gestos, no olhar e na maneira como você ocupa o espaço. Os estoicos nos ensinam que a confiança nasce do autoconhecimento. Marco Aurélio dizia: conhece-te a ti mesmo e nenhuma opinião alheia te perturbará. Isso significa que, quando você compreende seus limites, valores e potencial, não há necessidade de convencer ninguém sobre seu valor. O mundo percebe naturalmente a sua força quando você age alinhado com seus princípios. Seneca reforça que o sábio mantém a serenidade porque sua alma não depende da aprovação externa. Epicteto acrescenta que não devemos nos preocupar com o que os outros pensam, mas sim com nossas ações e caráter. Dessa forma, a autoconfiança silenciosa se torna uma força que inspira respeito e admiração, sem esforço. Na prática, desenvolver essa autoconfiança exige atenção a pequenos detalhes, ombros relaxados, postura ereta, olhar firme e gestos contidos. Evitar falar para impressionar e optar por ações concretas que demonstrem competência e integridade. O silêncio estratégico é poderoso. Ele cria espaço para que sua presença fale por você, mostrando que você está no controle de si mesmo. Comece aplicando isso em situações simples do dia a dia, como reuniões, conversas ou mesmo no convívio social. Observe como a mudança na sua postura e na maneira de agir faz com que as pessoas passem a perceber você de forma diferente, naturalmente respeitando sua autoridade. A autoconfiança silenciosa é uma manifestação externa da força interna, e é nela que reside o verdadeiro poder. Quem a cultiva não precisa provar nada. Sua presença já comunica seu valor. Um dos maiores obstáculos para viver com liberdade e tranquilidade é a preocupação constante com a opinião dos outros. Cada comentário, crítica ou elogio pode gerar ansiedade e insegurança, minando nossa paz interior. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que os outros pensam, mas podemos controlar como reagimos a isso. Marco Aurélio nos lembra que ninguém pode prejudicar você a menos que você permita. Isso significa que o poder sobre sua vida e suas emoções está sempre em suas mãos, e depender da aprovação externa é abrir mão dessa autoridade. Seneca complementa: não busque que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem. Aceitar a realidade, sem lutar contra a percepção dos outros, é libertador. Epicteto enfatiza que o sofrimento vem das nossas interpretações, não dos acontecimentos em si. Portanto, quando você desapega do julgamento alheio,
ganha clareza e serenidade, tornando-se menos reativo e mais focado no que realmente importa, suas ações e valores. Na prática, desapegar-se do julgamento começa com autoconhecimento e honestidade consigo mesmo. Pergunte-se: estou agindo de acordo com meus princípios ou apenas para agradar os outros? Observe seus pensamentos e sentimentos quando alguém critica ou elogia, e escolha conscientemente não deixar que essas opiniões controlem suas emoções ou decisões. Além disso, a presença e a confiança silenciosa ajudam nesse processo. Quanto mais você demonstra segurança em suas atitudes e valores, menos dependerá da validação externa. Isso cria um círculo virtuoso. Quanto mais você desapega do julgamento, mais autêntico e admirado se torna. O desapego não é frieza ou indiferença, mas sim uma força interna que protege sua liberdade emocional e fortalece seu caráter. Praticar esse desapego diariamente transforma sua vida, permitindo que você viva com mais leveza, segurança e foco no que realmente importa. Receber críticas nem sempre é fácil. Muitas vezes, reagimos com defensividade, raiva ou frustração, sem perceber que cada crítica traz uma oportunidade de crescimento. O estoicismo nos ensina a separar o útil do inútil. Nem toda opinião merece atenção, mas algumas podem revelar pontos cegos ou oportunidades de melhoria. Marco Aurélio reforça que o impedimento à ação reforça a habilidade de agir. Ou seja, enfrentar críticas com maturidade e reflexão fortalece o caráter e a resiliência, transformando desafios em ferramentas de evolução pessoal. Sêneca complementa dizendo que o sábio observa a crítica com imparcialidade, avaliando se há verdade nela e descartando o resto. Epicteto nos lembra que não podemos controlar o que os outros dizem, mas podemos controlar como reagimos. Quando aprendemos a escutar sem nos afetar emocionalmente, as críticas deixam de ser um ataque e passam a ser um espelho, mostrando áreas em que podemos nos aprimorar. Na prática, isso significa adotar uma postura de curiosidade e análise, em vez de julgamento ou defesa. Antes de reagir, respire e reflita. Essa crítica me ajuda a crescer ou apenas me incomoda? Ao filtrar dessa forma, você mantém sua serenidade e ainda extrai valor de situações que antes seriam fontes de estresse. Transformar críticas em aprendizado fortalece a autoconfiança, porque você passa a depender menos da aprovação externa e mais do próprio discernimento. A cada crítica absorvida com sabedoria, sua capacidade de tomar decisões firmes e conscientes aumenta, reforçando sua presença e autoridade silenciosa. Em momentos de tensão ou conflito, a maioria das pessoas reage impulsivamente, elevando a voz ou agindo por emoção. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em manter a calma e agir com racionalidade, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Marco Aurélio nos lembra que a raiva surge da falta de compreensão. Ou seja, muitas vezes os conflitos se intensificam não por causa do outro, mas por nossa interpretação e reação imediata. Ao observar a situação com distanciamento e clareza, conseguimos responder de forma mais estratégica e eficiente. Sêneca reforça que o sábio não é dominado pelo tumulto externo, ele permanece centrado, avaliando cada ação antes de agir. Epicteto complementa: não podemos controlar o comportamento alheio, mas podemos controlar nossas respostas. Essa distinção é crucial para preservar a serenidade e a autoridade pessoal. Na prática, manter a calma envolve respirar profundamente, observar antes de reagir e escolher a resposta que reflete seu caráter, não a impulsividade do momento. É nesse espaço de pausa que se manifesta a verdadeira liderança. Quem mantém a calma impõe respeito e transmite segurança sem precisar elevar a voz. Quando cultivamos essa habilidade, percebemos que os conflitos deixam de ser ameaça e se tornam oportunidades de demonstrar autodomínio e maturidade emocional. A calma se torna uma arma silenciosa, capaz de desarmar tensões, aproximar pessoas e fortalecer nossa presença de forma natural e admirável. Muitas pessoas sentem dificuldade em estabelecer limites, temendo desagradar ou perder a aprovação. O estoicismo nos ensina que dizer não quando necessário é uma expressão de respeito próprio e autoconhecimento. Não se trata de ser rude ou distante, mas de agir com clareza sobre seus valores, prioridades e espaço pessoal. Marco Aurélio enfatiza que devemos preservar nossa integridade acima das expectativas externas.
Ele nos lembra que não somos obrigados a ceder a tudo que nos é solicitado. A verdadeira liberdade vem de agir em alinhamento com nossa própria razão e princípios. Sêneca complementa, alertando que quem sempre diz sim perde o controle sobre sua própria vida. Aceitar tudo por medo de conflitos ou rejeição é abrir mão da própria autoridade interna. Já Epicteto reforça que a força do indivíduo se manifesta na capacidade de escolher com consciência. Isso inclui a decisão de recusar aquilo que não contribui para seu crescimento ou bem-estar. Na prática, dizer não com firmeza envolve clareza interna e comunicação respeitosa. Antes de responder, reflita sobre seus limites. Essa ação está alinhada aos meus valores? Isso vai me ajudar a crescer ou apenas satisfazer expectativas alheias? Ao responder de forma consciente, você transmite segurança e estabelece respeito sem precisar justificar-se excessivamente. Quando cultivamos essa habilidade, percebemos que não há perda em manter limites claros. Pelo contrário, ganhamos respeito, autenticidade e liberdade emocional. Dizer não é um ato de rejeição aos outros, mas de compromisso consigo mesmo e com sua própria integridade. Quantas vezes você se pegou preocupado com o que os outros pensam de você? O estoicismo nos ensina que o julgamento alheio não deve definir nosso valor ou nossas ações. Marco Aurélio nos lembra: se alguém te critica ou elogia, isso só reflete a visão deles, não a sua essência. A verdadeira liberdade nasce quando compreendemos que a opinião dos outros é externa e fora do nosso controle, e que nosso foco deve estar em agir com virtude e coerência. Sêneca complementa dizendo que quem depende do aplauso ou da aprovação alheia jamais será verdadeiramente livre. A busca constante por reconhecimento externo gera ansiedade, insegurança e limita nosso crescimento pessoal. Epicteto reforça que não devemos tentar agradar a todos, pois isso nos afasta de nossa própria razão e princípios. Nossa energia deve ser direcionada para aquilo que realmente depende de nós, nossas escolhas, atitudes e caráter. Na prática, libertar-se da opinião alheia exige consciência diária. Cada vez que você sentir o impulso de se justificar, peça aprovação ou se comparar, faça uma pausa e pergunte: isso é realmente importante? Estou agindo de acordo com meus valores ou tentando agradar alguém? Essa reflexão cria um espaço mental que fortalece sua autonomia e autoconfiança. Ao longo do tempo, você perceberá que quanto menos se importa com a opinião dos outros, mais forte, seguro e centrado se torna. A serenidade não vem da aprovação externa, mas do domínio interno e da clareza sobre quem você é e no que acredita. Assim, libertar-se da opinião alheia não é ignorar o mundo, mas escolher conscientemente onde colocar sua energia e atenção. Muitas vezes somos levados pelas emoções do momento, reagindo impulsivamente a críticas, frustrações ou pressões externas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em agir com propósito, não apenas reagir. Marco Aurélio afirma: seja como uma rocha, as ondas podem quebrar ao seu redor, mas você permanece firme. Cada ação deve ser guiada pelos seus princípios e valores, e não pelo desejo de agradar, impressionar ou se vingar. Sêneca reforça que quem age por impulso raramente alcança resultados duradouros. Reações rápidas podem trazer alívio momentâneo, mas quase sempre comprometem nossa paz interior e minam nossa credibilidade. Epicteto lembra que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar nossas respostas. É nesse espaço entre o estímulo e a reação que reside o verdadeiro poder. Na prática, agir com propósito exige autoconsciência e reflexão diária. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte a si mesmo: essa ação reflete quem eu sou? Ela está alinhada com meus valores e objetivos, ou é apenas uma reação emocional? Criar esse hábito fortalece o autocontrole, aumenta a confiança e transmite aos outros uma presença firme e admirável. Muitas vezes somos levados pelas emoções do momento, reagindo impulsivamente a críticas, frustrações ou pressões externas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em agir com propósito, não apenas reagir. Marco Aurélio afirma: seja como uma rocha, as ondas podem quebrar ao seu redor, mas você permanece firme. Cada ação deve ser guiada pelos seus princípios e valores, e não pelo desejo de agradar, impressionar ou se vingar. Sêneca reforça que quem age por impulso raramente alcança resultados duradouros.
Reações rápidas podem trazer alívio momentâneo, mas quase sempre comprometem nossa paz interior e minam nossa credibilidade. Epicteto lembra que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar nossas respostas. É nesse espaço entre o estímulo e a reação que reside o verdadeiro poder. Na prática, agir com propósito exige autoconsciência e reflexão diária. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte a si mesmo: essa ação reflete quem eu sou? Ela está alinhada com meus valores e objetivos, ou é apenas uma reação emocional? Criar esse hábito fortalece o autocontrole, aumenta a confiança e transmite aos outros uma presença firme e admirável. Quando você passa a agir com intenção, cada gesto, cada palavra e cada escolha carregam significado. Você deixa de ser movido pelo caos externo e passa a ser o protagonista da sua própria vida, impondo respeito sem precisar falar, apenas vivendo de forma coerente. Agir com propósito é a culminação de todas as virtudes estoicas que cultivamos: presença, autocontrole, integridade e tranquilidade. O convite final é simples, mas profundo. Comece a observar suas reações e escolha agir com propósito todos os dias. Essa mudança transforma não apenas a forma como os outros o percebem, mas, principalmente, a maneira como você se sente consigo mesmo. A força verdadeira não está na pressa ou na reação, mas na firmeza de quem sabe o que quer e como chegar lá. Agora que você conheceu essas lições estoicas, lembre-se: o poder de não se importar não é indiferença, mas liberdade. É viver com propósito, agir com coerência, controlar suas emoções e deixar que sua presença fale por você. Cada gesto, cada atitude e cada silêncio carregam significado. Isso é o que realmente transforma a forma como o mundo te percebe. Se você aplicá-las no seu dia a dia, vai perceber que não precisa gritar para ser ouvido, nem se preocupar com a aprovação alheia. Sua força nasce da calma, da clareza e da integridade com que vive. Se este vídeo trouxe insights que você pode aplicar agora mesmo, clique em curtir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos sobre estoicismo, autoconfiança e desenvolvimento pessoal. Comente abaixo qual dessas lições você vai começar a aplicar hoje. Quero saber como você vai transformar sua presença silenciosa em poder real.